Boa noite, pessoal. Bem, a gente está de volta aqui então com nosso Score Live, mais um episódio, um espaço aqui onde a gente discute semanalmente os principais tópicos sobre treinamento, desenvolvimento, as novidades da área. E hoje a gente traz um assunto muito interessante, muito inovador também, que são os impactos e benefícios das políticas de mobilidade interna. E para esse episódio especial aqui, eu tenho muito prazer de chamar dois queridos amigos, o Ricardo Katayama, que é o co-founder do Score, e a Cibele Stephanie, que é a nossa head de checks, também conhecidos como Rico e Si, os mais íntimos. E é um grande prazer estar aqui com vocês, pessoal, discutindo esse tema tão importante e que é tão caro para a gente aqui no Score também, né? Que está impactando tanto esse nosso momento como empresa. E eu tenho certeza também que pode ser muito útil para quem está escutando e talvez não conheça ainda o termo, ou se conhece, pode descobrir aqui junto com a gente quais são as principais características e como isso está sendo visto hoje no mercado brasileiro. Então, muito bem-vindos e muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, João. Começo então com o Si. Boa. E perguntando-se o que é mobilidade interna? Boa pergunta. Bom, mobilidade interna é um movimento que a gente proporciona como empresa para os colaboradores terem outras oportunidades, né, de se desenvolverem dentro da empresa. Então, a gente pode dar tanto uma oportunidade de um projeto, uma experiência em uma nova função, uma nova área, a troca de atividades. Então, é tudo que a empresa proporciona para gerar mais conhecimento para a empresa e para essa carreira desse colaborador. Acho que de forma sucinta eu diria nisso. Você acrescenta alguma coisa, Rico? Não, eu acho que é totalmente isso. Eu acho que é a capacidade... A gente está falando de uma realidade muito distinta, né, hoje, quando a gente fala de desenvolvimento pessoal e de organizações, etc. E promover a capacidade dessa generalização, ou de ter um olhar mais abrangente, holístico, para o que a pessoa conhece ou para as habilidades, etc., me parece ser uma política bastante interessante para as organizações hoje em dia. Sim, e principalmente nesse momento, né, a gente vai deixar aqui alguns links aqui na descrição de algumas pesquisas ou alguns dados que a gente vai trazer durante esse papo. E estava dando uma olhadinha aqui que hoje, na geração milênio, né, 82% dos integrantes dessa geração, das pessoas que acompanham essa geração, pensam em não ficar em um mesmo trabalho durante toda a vida, assim. Então, faz parte desse novo movimento, da nova geração, né? Pensar nessa mobilidade, seja interna ou externa, né? E a gente tem trabalhado muito isso no Score, né, Rico? A gente está com várias práticas internas. Sim. De estímulo, né, à mobilidade interna. Consegue falar um pouquinho dessa experiência interna? Lógico. Bom, o Score ele é uma empresa que essencialmente lida com conhecimento, né? E então questionar o próprio processo de conhecimento e como é que a gente faz um desenho de organização que permita isso, ele também tem sido core da nossa atuação, né? Administrativamente falando. E uma das coisas que a gente tem feito, ele é buscar estruturas transversais dentro do Score, justamente para promover outros tipos de discussões, para promover a capacidade das pessoas em se envolverem em projetos que tenham outro tipo de abrangência e por aí vai. Deixa eu pegar algum exemplo disso, né? Legal. A gente tem, por exemplo, uma academia... dentro dos Score, essas estruturas transversais são chamadas de academias, né? Essas estruturas transversais são chamadas de academias? Isso, exatamente. Legal. E dentro dessas academias, por exemplo, tem uma academia de branding /marca, né? A gente entende que branding não é um artefato do marketing.
né? Ele é um tipo de sentimento quase que ele corta todas as áreas da empresa. O produto tem que entender o que é branding, né? Assim, e não é só visual, ele é o espírito da marca, né? O espírito do que é a empresa e tal. Obviamente marketing, vendas, customer success e por aí vai. E então o que a gente tem feito nesse sentido, ele é criar justamente uma estrutura que corta a empresa inteira, que leva à discussão e à cocriação dos artefatos de branding, mas trazendo não só o expertise clássico de quem trabalha com a marca, mas trazendo o conhecimento de todo mundo e a construção de todo mundo. Então, então tem, por exemplo, nessa academia, pessoas de desenvolvimento, né, de tecnologia, olhando e discutindo isso por um outro ângulo, né? Então, não só a gente está promovendo uma maneira dessas pessoas se relacionarem com esse assunto fora da própria zona, mas como esse grupo como um todo ele se beneficia disso, porque a gente acaba olhando para esse mesmo assunto através de ângulos muito distintos. Então a gente tem feito uma reformulação completa da nossa atuação de marca, mas assim também como temos academias de vendas, academias de liderança, academias de customer success e por aí vai, academia de engenharia. Então é uma estrutura transversal que é como se fosse uma comunidade prática, né? Então são várias pessoas conseguindo atuar dentro disso. Fora isso, eu entendo que essa transversalidade ou essa capacidade de você estar em várias áreas no score também acontece de outras maneiras. A gente tem uma outra estrutura que a gente chama de Task Force. A Task Force ele é uma execução de um projeto com múltiplas capacidades dentro da empresa. Então a gente pega pessoas de várias áreas para resolver um problema muito específico. E a gente tem as próprias construções de times que elas não são 100% voltadas numa única ação. Elas, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo claro disso. O time de vendas, por exemplo, hoje, né, ele é um grande time que ele tem dentro dele várias unidades que a gente chama de pod. E esse pod, ele tem atuações muito específicas dentro do mercado. Então, esse pod ele vai olhar para uma indústria em específico, esse pod ele vai olhar talvez para o mercado internacional, esse pod ele vai olhar para um tipo de cliente ou para um tamanho de cliente. Então, mesmo dentro de um time, a gente permite que existam configurações multidisciplinares para atacar esses tipos de desafios. Então, um pod nosso, ele não é só um vendedor ou 3 vendedores. Ele tem uma figura especializada em prospecção, ele tem uma figura especializada em vendas, uma figura especializada em onboarding, ele tem um agente de customer success, um pod, ele é uma figura também que corta uma parte grande do processo. Então, essa é uma das coisas que a gente tem feito para garantir que as pessoas elas tenham uma grande área de cobertura, justamente para navegar pela organização, para ver coisas diferentes, para contribuir em pontos diferentes. E uma outra coisa aí, acho que você pode até falar melhor, se a gente não necessariamente olha para pessoas e cargos. A gente tem olhado muito para pessoas e papéis, né? E esse é um exercício muito interessante que a gente faz, porque quando a gente olha para papéis e a gente desconecta isso necessariamente do cargo, a gente permite que pessoas consigam exercitar papéis diferentes. Né? Então, a gente tem, por exemplo, um designer, um desenvolvedor de front-end, que ele também tem habilidades de designer e ele energiza esse papel de designer em circunstâncias muito específicas. Né? Então, separar, ou pelo menos conseguir entender os papéis e deixar que as pessoas energizem isso, ele é uma maneira que tem sido muito interessante também. Por exemplo, a gente tem aqui no Score a Thaís. Tá, se você estiver assistindo a live aí, desculpa estar mencionando você. A Thaís ela começou na empresa dentro de legal. Ela rapidamente mostrou que tinha habilidade de operação, então ela começou a atuar em operação. E hoje ela é uma das forças mais fortes em marketing. Né? Então, e olhar para a Thaís como uma pessoa que tem muitas habilidades e que pode energizar várias frentes e vários papéis
é uma coisa poderosa para o score. E para a Thaís, no caso. Né? Você contribui com isso, Cê? Sim, eu acho. O que eu queria acrescentar, que aí falar um pouquinho até das nossas forças de trabalho, né, as nossas task forces, que tem tudo a ver com a mobilidade interna, né, porque são esses movimentos. Então, vou falar da task force como um exemplo, que eu acho que é um ótimo exemplo. A gente, dentro dessa oportunidade, ou seja, dentro dessa força de trabalho, que a gente tem ali um objetivo específico para entregar, a gente pega um grupo multidisciplinar, onde cada um vai ter um papel diferente, que muitas vezes até pode ser um papel que ele não executa no seu dia a dia, né. Então, se a gente pensar na galera de desenvolvimento, por exemplo, né, os desenvolvedores, normalmente eles estão ali criando códigos, desenvolvendo, e dentro de uma task force, por exemplo, eles podem estar fazendo outros papéis, podem estar fazendo um papel, de repente, de gerenciando aquela equipe, entregando conteúdo, né, refletindo sobre matemática, mas uma das pontos assim, que eu considero mais inovadoras, até nesse modelo que a gente está testando dentro do Score, e funciona como um gatilho aí para a gente pensar em mobilidade interna, é a oportunidade de liderança. Né? Hoje, quando a gente fala da pessoa conseguir sentar dentro de uma cadeira de liderança, normalmente ela fica ali entregando dentro da área dela, é uma pessoa em potencial e ela acaba tendo a oportunidade, se aí, de repente, a área crescer, a pessoa virar um líder. E, de repente, quando a gente cria uma estrutura com uma força de trabalho, onde a gente dá a oportunidade dessa pessoa também exercer a liderança, ela tem a oportunidade de vivenciar esse papel e ver se é para ela ou não. Porque essa vivência em liderança, ela é um tempo determinado. Então, por exemplo, dentro de uma task force aqui dentro do Score, uma task force gira em torno de 45 dias. Então, naquele 45 é me dado para que eu possa explorar. E se de repente eu, né, gostei do papel, aquele papel fez sentido para mim, assim que existe um time que exista esse papel para outra pessoa ocupar, a gente já tem as pessoas que a gente pode considerar para ocupar esse papel. Então, quando a gente fala de mobilidade interna, acho que dentro do Score a gente está criando um modelo, um desenho organizacional para que a gente possa vivenciar essa questão da aprendizagem da mobilidade, né? Ou seja, todo mundo poder entregar suas multifacetas, como você deu o exemplo da Thaís. Imagine se a gente pegasse a Thaís, que é formada em Direito, foi para a Legal, e a gente falasse assim, tá, seu destino é esse. Né? E aí ela com tantas facetas, com tantas oportunidades, com tantas capacidades de entrega, e a gente limitasse ela. Provavelmente ela ficaria infeliz, ela procuraria uma carreira fora do Score, né? Ou ela também ia se reinventar em outro lugar, e aqui dentro do Score a gente está encontrando o caminho dela junto com a gente. Então, todo mundo é uma via de mão dupla, né? Quem ganha é a empresa e quem ganha é o colaborador. Então, isso que a gente está fazendo aqui no Score me deixa muito entusiasmada, e eu acho que é um ótimo, bom exemplo aí para as empresas olharem para isso, porque a gente precisa criar mais espaços de que todo mundo consiga gerar mais valor para a empresa e não só olhando uma vertente, né? Como o João comentou, né? A questão dos millennials, então todo mundo quer ter uma nova, já pensam que vão mudar de profissão muito em breve, ou vão mudar de função, ou vão sair da empresa, ninguém pensa em ficar. Talvez ninguém pense em ficar muito tempo numa empresa, porque a empresa não estimule as minhas diferentes facetas, né? Dentro de um mundo complexo como esse que a gente está vivendo, não tem como a gente achar que a gente é uma única coisa, né? A gente está vendo, essa geração está vivenciando, a gente aqui é fruto disso, né? Embora seja muito mais velho do que a geração millennials, a gente olhar e ver as múltiplas possibilidades, e todo mundo tem a ganhar, então a empresa, o colaborador. Então eu acredito muito que esse caminho da gente repensar sobre mobilidade interna é essencial para o futuro do negócio, para o futuro, inclusive, das pessoas dentro da sua empresa e gerando valor. Super, sim. Inclusive, eu estava vendo uma pesquisa que o LinkedIn lançou esse ano, que aponta que empresas que estimulam esse tipo de prática, a permanência de colaboradores é 40% maior. Então, claro, existem as vantagens evidentes, né, para o colaborador. A gente estava citando o caso da Thaís aí, eu tenho certeza que a Thaís teve uma jornada que gerou muito interesse, novos desafios para ela, mas também para a empresa, né? E aí eu queria ouvir de você um pouquinho se, além desses benefícios que a gente já levantou aqui dentro da experiência específica do Score, quais outros potenciais benefícios esse tipo de prática pode estimular dentro da empresa, tanto para o colaborador quanto para a empresa? Uma delas, eu acho que hoje o nosso grande desafio, falando de recrutamento, é a briga pelos melhores talentos.
né? A gente tem uma briga aí acirrada, principalmente quando a gente está falando de tecnologia. A gente é uma empresa de SaaS, então a gente precisa, sim, queremos, claro, ter os melhores desenvolvedores, mas não é só o Score que quer isso, todas as empresas querem os melhores talentos, né? Então a gente proporcionar um ambiente de aprendizagem, um ambiente onde a gente dê oportunidade para conseguir trazer do mercado alguém júnior com pouca experiência e gerar a experiência aqui, desafios que a gente tem no recrutamento, a gente verifica que, claro, todas as empresas querem os melhores talentos. Normalmente, quando a gente vai considerar como melhor talento, é aquela pessoa que tem mais experiência, logo, ela vai gerar um valor mais rápido para o seu negócio. Mas o que a gente está acreditando e a gente está, né, realmente impulsionando para que esse também seja um caminho, é a gente conseguir trazer pessoas com alto potencial e a gente conseguir formar dentro da empresa e assim a gente gerar valor. E como a gente faz para diminuir essa curva de aprendizagem? É a gente ter uma empresa que ela respira a aprendizagem, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, aqui um dos nossos valores é nós compartilhamos conhecimento. Então, quando a gente tem isso como um valor dentro do Score, que compartilhar o conhecimento é realmente o que nos move, faz com que a gente consiga diminuir essa curva de aprendizagem. Então, eu consigo ter um leque maior de opções de trazer pessoas do mercado com menos experiência, gerar toda a experiência, gerar o conhecimento dentro da empresa e assim a gente gera um valor. Então, acho que a grande sacada que eu vejo, né, claro que a gente vai, em muitos momentos, vamos ter que, ou por uma entrega específica, ou por um projeto específico, trazer pessoas que agreguem valor logo de cara, porque já tem conhecimento de mercado, mas eu acho que a grande sacada é a gente olhar os potenciais talentos e fazer com que eles se tornem os verdadeiros talentos, como é a Thaís, é um ótimo exemplo. A Thaís vai ser super comentada nessa live, porque ela é realmente... Desculpa, tá? Pensa pelo lado bom, é só elogios aqui para Thaís. Mas é isso. Tem uma é dito que para uma pessoa estar motivada, né? Dois dos principais drivers dessa motivação, ele é a sua autonomia e a sua destreza ou a sua capacidade de executar, né? E eu sinto que essa mobilidade que a gente traz na empresa, ele atua nessas duas frentes com tudo, né? Primeiro, do ponto de vista de autonomia, justamente dando a possibilidade da pessoa ela estar na zona de interesse, mas na habilidade também, porque quando a pessoa está exercendo o que faz sentido para ela, cara, o seu ímpeto para aprender e para estudar e para se entregar é muito maior, né? Então, eu acho que promover essa liberdade, ou as políticas tanto de atração ou depois de manutenção disso como parte da governança e coisas assim, ele é também uma maneira de manter justamente a motivação e criar esse diálogo com essa geração e com essas estatísticas que o João trouxe, né? Então, eu diria que para um futuro, isso não é algo que... Ter essa mobilidade não é algo que é desejável, mas eu acho que é algo que ele é fator de competitividade mesmo. Ele é uma maneira de você conseguir lidar com um público que quer isso, né? Uma geração que ela cresceu, ou ela cresce e se manifesta justamente tendo essa capacidade de mobilidade, né? Pensa comigo que isso também é uma própria analogia com a maneira como a gente se comunica, né? Sei lá, década de 80, tudo era muito blocado, né? Você tinha que pegar um carro e ir até a empresa, e lá você tinha o seu silo, você tinha o seu espaço, né? E hoje essa fronteira definitivamente não existe, né? Assim, ainda mais agora todo mundo remoto, a gente cria, né, esses próprios caminhos, e esses grupos, etc. Então, eu acho que a organização ela é um organismo vivo, que reflete o estado atual da sociedade. Então, parece que esse ele é um caminho que é importante, de fato, para o desenvolvimento. Eu acho que a gente tem também uma vantagem muito prática, se pode falar um pouquinho sobre isso, mas a relação entre custo e oportunidade de trazer alguém de fora, né? Algumas pesquisas indicam que o processo de contratação de alguém
do público externo é até 20% mais caro, né, do que você aproveitar um potencial talento que está dentro da sua organização. Perder talento nunca é bom, né? Sempre é um custo muito alto. Né? Então, quando a gente consegue, que é bem o que o Rico falou, a gente consegue atrair esse potencial talento, formar este talento e manter ele motivado, todo mundo sai ganhando. Né? Porque também tem esse manter motivado. Não adianta a gente pegar o melhor talento do mercado e não dar desafios e a gente não conseguir proporcionar que esse movimento aconteça dentro da empresa, né? Por isso aí a mobilidade interna de novo, né? Olha como ela vai fazendo sentido em todas as nossas frentes, né? Por isso que eu acho que é um assunto que não é para o futuro, é o assunto do já. Né? Então, a gente proporcionar essa mobilidade interna, ou seja, a gente valorizar esse talento, dar os desafios para que ele continue motivado, todo mundo sai ganhando. Ninguém quer perder bons talentos. E dentro da guerra que existe do mercado, né, principalmente tecnologia, eu sempre falo disso porque todo o time de RH está comigo, principalmente que está à frente dos desafios de recrutamento e seleção, encontrar esses talentos e manter eles motivados, principalmente por conta dessa briga de preço e tudo isso, a gente tem que sair deste lugar, né, porque tá todas as empresas, não é só o Score que está brigando por isso. Então, como a gente vai fazer como empresa, né, como um exemplo do que a gente vai fazer para encontrar esses talentos e permanecer com eles aqui dentro, né, dentro da sua empresa, é proporcionando os novos desafios, é proporcionando que ele possa se sentir motivado e criar esses muitos momentos para ele continuar se retroalimentando dentro da empresa. Talvez para mim, as empresas que mais vão assim, terem realmente o segredo do futuro são as empresas que conseguem permanecer com os talentos por mais tempo. Eu acho uma bobagem quando a gente diz, não, mas isso faz parte, as pessoas precisam se movimentar. Ué, mas se a empresa é tão dinâmica, é tão orgânica, por que a empresa em si não cria esse movimento, né? A gente sempre acha que não, como se o ciclo tivesse fim. Se uma empresa é tão orgânica, não existe muito esse ciclo de fim, pelo menos eu tenho uma percepção diferente hoje em empresas que estão atuando com muita inovação, tecnologia, não tem como a empresa ficar velha, né, ou ficar sem desafios. Isso pode, talvez aconteça em empresas tradicionais, mas acho que nem é a realidade hoje, talvez até dos bancos, né, como empresas tradicionais aí. Então, acho que é isso, é a gente conseguir reformular isso e criar esse movimento para que os talentos permaneçam aí. Eu acho que todo mundo sai ganhando, e o caixa da empresa também, e o retorno de todos assim, só tem a ganhar, todo mundo só tem a ganhar nessa história. Mas fico imaginando também que uma mudança estrutural tão profunda e complexa, como o Rico trouxe, né? Que é uma mudança que ela vai além da mudança dentro do ambiente de trabalho, mas ela é uma mudança social, assim, né? Ela também traga muitos desafios, né? De adaptação. E eu acho que, se Rico, a gente pode explorar um pouquinho quais foram esses desafios, né? Dentro da nossa experiência e como vocês veem esses possíveis desafios em outros cenários também. Então, se Rico, ali, se você quiser começar. Você está falando os desafios, os novos desafios das organizações, né? Isso, principalmente em relação às novas estruturas, né, que permitem a mobilidade interna. Tá. Acho que agora a gente está enfrentando muitos, né? Sim. Porque de fato é uma mudança estrutural com grande impacto, né? Total. Olha só, assim, seja a empresa mais tradicional, seja uma empresa que só lida, uma empresa de commodity, todo mundo hoje está precisando, de algum jeito, reformular as estratégias em torno de inovação. Isso é inevitável. Porque a competitividade hoje ela tem duas características que dinamizaram todo o processo. Né? Primeiro, a não fronteira. Né? Então, eu faço papel aqui no Brasil. Legal, você está concorrendo com a China. E com os preços da China. Né? Então, e com a logística ou com a capacidade de penetração que a China tem nos mercados europeus, etc. Então, você precisa achar maneiras de conseguir competir com isso. E do outro lado, ele é a própria maneira como o mundo está constituído, né, de extrema mudança e coisas assim. Então, se você não tiver a capacidade de criar valor hoje, você perde
muita competitividade. Não é à toa que as 100 maiores empresas hoje no mundo, elas estão num cenário muito, muito, muito distintos do que há 10 anos e principalmente do que há 20 anos. Antigamente, as empresas mais valiosas eram dominadas por petrolíficas, né, assim. E se isso tudo é uma grande verdade, você precisa criar uma organização ou definir uma organização pronta para atacar a inovação, né? E atacar a inovação, ele de certa forma, ele é atacar o desconhecido, ele é experimentação, ele é você conseguir trazer novos olhares, novos ângulos, né? Trazer novos ângulos, eu acho que ele é uma parte muito importante para você inovar. E você conseguindo justamente pegar esse seu banco de talentos que estão super aculturados na organização, que fazem parte de um mesmo espectro, né, de comportamental, e conseguir trazer outros ângulos desse público, ele é uma maneira muito interessante para você posicionar a empresa para essa realidade, né? É uma maneira muito interessante. Então, mais uma vez, né, eu acho que olhar para a mobilidade, olhar para os talentos de um jeito mais holístico, esse é um grande fator de competitividade mesmo. Ele é um grande drive para conhecimento, né? Assim, conseguir catalogar e entender conhecimento das pessoas, ele é uma das maneiras mais importantes justamente para a retenção de conhecimento, que assim tem falado, né? Então, eu acho que esse desenho de organização, ele é por si é uma das principais estratégias para você atacar esse desafio de inovar, esse desafio atual das organizações. Né, e eu acrescentaria, você comentou por alto aí, a questão da cultura, né? Quem vai conseguir sustentar tudo isso é a cultura da empresa. Então, você ter uma cultura bem estabelecida e que realmente consiga refletir o que a sua empresa quer entregar, né, para o mundo como a sua verdade, todo mundo conseguir respirar isso, e a cultura está muito embasado, né, dentro dos seus valores, do que a empresa acredita. Eu acho que isso facilita muito, né? Então, quando a gente consegue ter essa cola, ou seja, então um grande desafio primeiro é o desenho organizacional. Então, como vão acontecer essas relações? Aqui no Score a gente ainda está muito engatinhando nesse processo, né? A gente visualiza coisas muito grandiosas e temos sonhos enormes para alcançarmos, né? Porque essa é realmente o que a gente acredita no poder que a educação tem, né? Do conhecimento, né? A gente conseguir gerar toda essa aprendizagem dentro da empresa, mas sobretudo se a gente não tiver, né, como empresa, não tiver uma cultura que sustente, né, que seja a base dessa empresa, é ali que as empresas vão se despedaçando, né? Então eu vejo muita empresa que tem que ficar se recriando o tempo todo porque não tem uma estrutura forte de cultura. Eu já trabalhei em grandes empresas que tinham uma estrutura de cultura tão forte, tão enraizada, que por mais que a empresa tivesse 100 mil colaboradores, você via a cultura da empresa transitando em todos os momentos, e isso é muito mágico, né? A gente ainda é pequenininho aqui no Score, mas eu consigo ver o potencial que existe quando a empresa tem uma cultura bem estabelecida, do potencial que a gente consegue ter de escalagem dessa cultura, quando ela realmente é embasada. Então, acho que o caminho para as empresas terem muita assertividade é terem uma cultura bem sólida, né? A cultura que realmente reflita o que essa empresa quer chegar, onde ela quer ir, e tenha muito claro quais são os seus valores, e todo mundo respire isso muito dentro da empresa. Eu acho que esse é um bom caminho, né? Dado ao desenho organizacional, um desenho organizacional assertivo, junto com a cultura, acho que esses são duas importantes bases para conseguir enfrentar aí os desafios. Ótimo, pessoal. É muito legal ter vocês aqui com a gente. Rico, é sempre um prazer. Foi ótimo. Vocês. A gente está caminhando para o nosso momento final agora. A gente falou que primeiro exploramos um pouquinho sobre o conceito, né, de mobilidade interna, porque eu acho que é um conceito muito novo, e também quais são os potenciais benefícios desse tipo de política dentro das empresas, e os grandes desafios também, né, dado a novidade e como isso movimenta estruturalmente, né, o nosso modelo de trabalho atual. Então, gostaria de separar esses minutinhos finais aqui, Rico e Si, para perguntar para vocês se vocês têm alguma dica ou alguma consideração que estão escutando e talvez esteja aí pensando em implementar esse tipo de política internamente, ou já esteja implementando, esteja enfrentando alguns desafios.
assim falou bastante de cultura, né? A cultura é tão importante numa organização que o design organizacional ele não pode ser algo prescrito, entendeu? Então, não existe eu vou pegar como o Score está fazendo e vou colocar na minha empresa. Assim como existem outros modelos de design organizacional, que são clássicos já, né? Então, tem a holacracia, por exemplo, que vocês podem pesquisar. É uma estrutura de círculos que também permite bastante mobilidade. Tem próprio modelo ágil, né? Que ficou muito famoso pelo Spotify, que também olha muito para a questão de transversalidade, de autonomia e coisas nesse sentido. E tem muitas organizações que se baseiam muito naquele modelo e se apropriam para transformar isso dentro da própria organização. Modelos tem diversos. Aqui no Brasil tem o pessoal da O2. O que eu sugeriria é que você pudesse, se você tem interesse de começar a construir esse design organizacional, é que comece pela própria cultura, que é o que a gente fez aqui no Score, né? Não é por à toa que a gente tem essa estrutura chamada academia. O Score ele é uma empresa que olha para a educação, olha para conhecimento, promove e é muito crítico com isso, né? Não é à toa que começamos nossa reformulação total em cima disso que é chamado de academia. Então, o que eu sugeriria, a gente até pode depois deixar uma bibliografia, não sei como é que a gente vê com o Mário e com a Diva isso, como é que a gente faria depois que acabar essa live, mas para justamente dar base para vocês conseguirem olhar outros ângulos ou outros formatos, mas a real da real é que o design de vocês ele vai ser muito baseado na própria cultura, no que funciona, no porte de empresa, no tipo de colaborador e por aí vai. E sim, pelo que a gente falou o tempo todo, ter esse olhar para o design ele é muito importante. Ele é muito importante para a competitividade. Eu acho que a gente está reforçando aqui desde o começo a importância da cultura e da estrutura, né? Que são os dois principais pilares ali que sustentam uma prática tão inovadora como essa, né? Sim, e só como, não dica final, mas me veio aqui uma reflexão sobre o próprio nome do RH. Aqui dentro a gente está chamando de Talent Experience, né? E não é à toa, porque como a gente olha para esse lugar do talento, então a partir do momento que a gente olha realmente as pessoas como esse potencial talento, esse talento com múltiplas facetas, a ideia, né, o que o RH precisa proporcionar é justamente transitar sobre essa experiência, né? Então, qual é essa experiência? A experiência está desde a hora da contratação, todas as vivências que vão acontecer dentro da empresa. Então, promover essa experiência ancorado com o seu desenho organizacional, que tem tudo a ver com a sua cultura. Acho que o Rico trouxe um ponto importantíssimo, não tem como fazer esse exercício como dica antes, não dá para você pensar em desenho organizacional se você não olhar a cultura. Então, olhe para a cultura, revisite, faz sentido o que você está fazendo, para então mudar, construir o desenho organizacional. E pensar nessa frente, né, vocês como RH, eu sei que a grande audiência aqui é de RH, pensar como RH nesse momento, como você como RH vai proporcionar essa experiência para esse talento. Como você vai fazer com que esse talento queira ficar dentro da empresa, sem sombra de dúvida, quando você abre esse espaço para gerar conhecimento. Tem tudo a ver com a pauta de hoje que a gente discutiu tanto sobre criar as possibilidades, essa mobilidade interna dentro da empresa. Então, acho que é isso. Obrigada aí pelo convite. Podem me convidar sempre, adoro participar desses bate-papos. E obrigada aí, João. E valeu, Rico, aí pelas Muito bom, gente. Bom, pessoal, eu que agradeço vocês. Estamos chegando ao nosso final aqui. Estou puxando a minha orelha aqui que o tempo está acabando. Mas foi um prazer estar com vocês. A gente conversou hoje aqui com o Ricardo Katayama, que é o co-founder do Score, a Cibele Stephanie, que é a nossa head de TX aqui, sobre mobilidade interna. Rico, Si, muito obrigado. Sempre um prazer. Imagina. Obrigado a vocês. Nos vendo aí. Continue nos acompanhando, toda semana a gente vai ter mais uma live aqui do Score, trazendo algum tema relevante sobre a área de treinamento, desenvolvimento e sobre assuntos correlacionados. Então, a gente se vê na próxima.